Oi, turma. Eu sou a professora Gildene. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 1. A gente vai dar continuidade ao capítulo 1, só que a gente vai hoje ver a moral e ética na sociedade. Eu trouxe um texto para vocês, eu trouxe a biografia de Betinho, tá? Vocês vão acompanhar aí de acordo com o que vocês têm no livro, página 18 e 19. Então acompanhe o livro de vocês, acompanhe aí os slides que eu vou mostrar para vocês, que tem justamente falando sobre essa biografia do Betinho e o que ele diz em relação à moral e ética, tá? Na sociedade. Então fica ligadinho aí na explicação. Tem uma atividade para vocês fazerem na página 19, tá? Na página 18 e 19 tem o texto e tem a atividadezinha que vocês vão colocar em prática. Na página 19, vocês têm uma questão que é assim, para vocês relatarem como seria um projeto social feito por vocês. Então, é como se você estivesse criando o seu projeto social. Tipo, um projeto social voltado a esporte para jovens, ou até mesmo para idosos. Então, é um projeto social que você gostaria de elaborar. E como seria, como você elaboraria esse projeto? Como seria esse projeto? Então, vocês vão relatar aí no livro de vocês, tá? Quais são os problemas relacionados aos locais, por exemplo, os bairros de vocês, aquilo que necessita no seu bairro. Então, você implantaria que projeto para o seu bairro, tá? Que projeto para a sua cidade. Então, é essa a ideia aí da atividade para vocês fazerem na página 19, ok? E tem outra atividadezinha que é relacionada à importância da ética para a manutenção da organização social, tá? Por que a ética é importante? Então, vocês vão responder essas questões aí. Só um aviso para os alunos que já fizeram essa atividade, tá? Tem turma que já fez essa atividade. Vocês vão fazer um resumo desse capítulo aí, falando sobre ética e moral. Vocês vão fazer um resumo no caderno, tá? Vocês podem grifar, vocês podem fichar aí o texto de vocês e vão colocando as ideias lá no caderno, tá? Mas eu quero feito no caderno para as turmas para as turmas que já viram esse conteúdo. É um conteúdo que a gente aborda desde do primeiro dia de aula, né? Que é ética e a moral. Então, assim, é um conteúdo que vocês já vêm estudando já bem desde do início. Então, não é um conteúdo difícil, tá? É um conteúdo fácil. Só que, assim, cada autor, ele tem um pensamento diferente sobre a ética e sobre a moral. Então, é isso que a gente vai ver aí com o Betinho, o que ele pensa sobre justamente a ética e a moral, né? Quando a gente faz um questionamento para cada pessoa tem uma forma diferente de dizer como que é o que é ético, o que é moral, mas os pensamentos se voltam para a mesma ideia, né? Só que cada um tem uma forma diferente de pensar, tá? Então, assim, leiam com atenção as informações, os textos, tá? Porque é um assunto que a gente fala e fala, mas parece que não processa. Porque quando a gente fala de ética, a gente está falando dos bons costumes, a gente está falando da maneira correta de fazer as coisas. E mesmo a gente falando, e mesmo a gente questionando, e mesmo a gente trazendo esse conhecimento para vocês, a gente ainda vê erros, né? A gente ainda vê a falta de ética, a gente vê isso nas escolas, decorrente nas escolas, a questão do bullying, né? A questão das brincadeiras de mau gosto, que na verdade, brincadeira de mau gosto não é brincadeira, né, gente? Nós que somos de uma geração bem mais antiga do que vocês, nós tínhamos brincadeiras, a gente tinha apelidos, mas nunca foi tratada como bullying, né?
porque realmente era uma forma diferente de se ver naquela época. Você era chamada disso, daquilo, e isso não era uma consequência do bullying, né? E a gente levava isso realmente na brincadeira. Muita gente sofreu com essas brincadeiras, mas nada que leve hoje ao extremo, né? Como está acontecendo, porque deixou de ser uma brincadeira, passou a ser uma coisa mais séria, né? E a gente fala e as pessoas parece que não entendem, né? A questão de você fazer bullying, a questão de você sofrer bullying, é uma coisa que acontece muito nas escolas, é uma coisa que acontece até mesmo dentro de casa, tá? Na rua. Então, assim, são atitudes, até a atitude de você dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para uma pessoa, é o que a gente menos vê hoje, né? É o que a gente menos vê de atitude nas pessoas no geral. Não é só nas crianças, não é só nos adolescentes, nas pessoas em geral, tá? Tem pessoas que realmente acordaram de mal com a vida, acordaram estressadas e acabam esquecendo que ninguém tem a ver com o problema de ninguém, né? O que eu tenho a ver com o problema do outro? Né? O outro não poder dar um bom dia, se eu dou um bom dia, eu acredito que eu quero receber um bom dia também. Mas cada pessoa é diferente da outra. Mas isso a gente aprende dentro de casa, tá? Isso a gente aprende com a nossa família. A dar um bom dia, a pedir desculpa, a dizer um por favor, um obrigado. Então, isso quem ensina é a família. A escola, ela fala, ela explica, isso é constante dentro da escola. Só que a família também tem que ajudar. Então, a família também tem que entender e tem que corrigir esses erros que são decorrentes de dentro da casa de vocês, tá? Então, assim, eu falo muito nessa questão das atitudes éticas. Às vezes se torna até repetitivo, né? Porque em toda aula a gente está falando de uma atitude ética, em toda aula a gente está falando de algo que foi feito de errado e a gente acaba repetindo isso várias vezes, que não era para ser, porque como a gente fala repetidamente, então era para a gente corrigir os erros, né, que foram cometidos. Então, gente, aproveitem aí as explicações, tá? E boa aula para vocês. Então, gente, agora vocês vão pegar o livro de vocês lá na página 18 para acompanhar as explicações, tá? Moral e ética na sociedade, né? Como eu disse, capítulo 1. Então, nós temos aí um texto de Herbert José de Souza, que é conhecido como Betinho, tá? A gente vai conhecer sobre a história dele. Vamos conhecer um pouco sobre a história dele, né? Porque não tem como a gente ver a biografia toda dele. Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história do Betinho, tá? E vocês vão acompanhar aí no livro de vocês uma entrevista que foi feita com ele sobre moral e ética. E a gente vai ver o que ele diz sobre elas, tá bom? Então, vamos acompanhar. Vamos conhecer um pouquinho de Betinho. Foi Betinho. Betinho nasceu em Minas Gerais, junto com seus 2 irmãos, no dia 3 de novembro de 1935. Ele faleceu, gente, em 1997, aos 61 anos, tá? Herdou da sua mãe a hemofilia, que foi uma das causas decorrentes da sua morte, porque ele também contraiu um vírus, tá? Então, ele herdou, porque é uma doença hereditária, a hemofilia, que é uma doença genética essencialmente hereditária que compromete a capacidade do corpo em formar coágulo sanguíneo, né, que é necessário para parar as hemorragias. Então, ele teve uma complicação de uma transfusão, tá? E ele acabou falecendo decorrente disso também.
Ele estudou bastante, tornou-se sociólogo e ativista em lutas pelos direitos humanos no Brasil. Também outra curiosidade é que ele também teve tuberculose, né? Que é uma doença que afeta geralmente os pulmões, né? Embora possa afetar outras partes do corpo. Então, é aquela que é decorrente da tosse, junto com sangramento, febre. Então, ele também teve essa complicação ao longo da sua trajetória de vida. O seu projeto mais importante foi a Ação da Cidadania contra a Fome e Miséria pela Vida. Tá, gente? Essa ação ela tinha como objetivo de todos os segmentos, mobilizar, né, todos os segmentos da sociedade brasileira na busca de soluções para as questões da fome e da miséria. Então, ele mobilizou assim, a sociedade mesmo para poder combater a fome, a miséria e pela vida, né? Um certo dia, ao ser entrevistado, perguntaram a Betinho: o que é ética? Ele então responde: ética é um conjunto de princípios e valores que guia as relações humanas. Esses princípios devem ter características universais, precisam ser avaliados para todas as pessoas e para sempre. Então, essa é uma entrevista que tem aí no livro de vocês podem acompanhar, tá? Foi retirada essas partes do livro, então é só acompanhar. Ainda deu um exemplo. O primeiro código de ética de que se tem notícia, principalmente para os cristãos, são os 10 mandamentos. E quando perguntaram: existe uma diferença entre moral e ética? A ética é muito mais ampla, geral e universal que a moral. A ética tem a ver com os princípios mais abrangentes, enquanto a moral se refere a mais determinados campos da conduta humana. Então, fizeram outra pergunta: e o que legitima a ética? Ele gentilmente respondeu: a sua racionalidade. E, mais do que isso, a força e a transparência de determinados princípios que aparecem evidentes em si mesmo. Aí fizeram outra pergunta para ele: existem sociedades que mantêm atitudes antiéticas? Logo responde: a ética é uma espécie de cimento na construção da sociedade. Se existe um sentimento ético profundo, a sociedade se mantém bem estruturada, organizada, e quando esse sentimento ético se rompe, ela começa a entrar numa crise autodestrutiva. Então, aqui são algumas atitudes éticas, tá, gente? Como eu posso ter essas atitudes éticas? Isso é no decorrer da nossa vida, gente. Você aprende lá na sua casa, você aprende lá na escola, tá? A primeira forma de vocês terem ética vem de dentro de casa, tá? Isso daí é ensinado pelo pai, pela mãe, quais são as atitudes éticas que a gente deve tomar. Lá na escola, a escola ela trabalha muitas as atitudes éticas, ela trabalha com vocês a pedir desculpa, com licença, por favor, que são aquelas palavrinhas mágicas que a gente aprende lá na infância. Então, assim, as atitudes que a gente aprende na escola, elas têm que vir de dentro de casa, entendeu? Vocês têm que aprender em casa, vocês têm que aprender com os pais de vocês. Então, a família de vocês, elas ensinam essas atitudes éticas. Então, assim, ajudar o próximo é uma das formas, né, de ser ético. Ó, na imagem aí, vocês podem ver, um levantou, a pessoa caiu, né, outro tá levando uma pessoa deficiente visual, provavelmente atravessando a rua. Fazendo a reciclagem dentro de casa. Tem pessoas que não fazem essa
reciclagem, não fazem esse trabalho de separar o lixo, gente. É tão importante, vocês não sabem como é importante para a natureza, como é importante para a sociedade. Tem pessoas que dependem desse material para sobreviver. A gente tem muitas pessoas que trabalham de reciclagem. Então, assim, elas têm que estar no seu lixo, aí no lixo da sua casa, procurando materiais recicláveis. Sendo que se você separasse o seu lixo antes de deixar lá fora para o caminhão do lixo levar, você separasse, deixasse o material reciclado como garrafa, né, papelão. Então, se você deixasse isso já separado numa sacola, seria mais fácil para os nossos catadores, para a nossa sociedade, né, porque eles fazem parte da nossa sociedade, viver em harmonia. Porque tem muita gente que reclama quando o lixo do seu portão tá rasgado, né? Porque acha que foi os catadores, e muitas vezes nem são os catadores, porque às vezes os catadores eles só abrem, tiram o que quer e deixam o seu lixinho fechado. Às vezes é os animais que vão lá no teu lixo lá, que é aquele que não é orgânico, né? Aliás, a parte orgânica, vai lá, rasga a sacola e fica o lixo todo lá no seu portão. Então, é só questão de consciência, gente, de fazer a separação do lixo para poder ajudar também essas pessoas que dependem do seu lixo para sobreviver. Então, é ajudando o próximo que você consegue ter atitudes éticas, tá? Então, eu vou ler até um texto para vocês agora no finalzinho aqui, sobre justamente essas atitudes éticas, né? Que é você se colocar no lugar do outro. Para finalizar, tem um texto lá na página 19 que é para refletir, colocar-se no lugar do outro. Julgar as pessoas não é uma atividade das mais simples. É difícil fazer o julgamento quando sabemos que também temos nossos defeitos. Há uma história do discípulo que perguntou para o mestre: como devo me comportar quando estiver julgando meus companheiros? E o mestre respondeu para o aluno: quando for julgar seus companheiros, procure olhá-los nos olhos e a si mesmo. Mas isso não é uma atitude egoísta? Questionou o discípulo. Não é uma atitude egoísta. Pelo contrário, se ficarmos preocupados conosco, jamais veremos o que os outros têm de bom para oferecer. Quem dera sempre conseguíssemos ver as coisas boas que estão à nossa volta. Na verdade, quando olhamos o próximo, estamos apenas procurando defeitos. Tentamos descobrir sua maldade porque desejamos que seja pior que nós. Nunca o perdoamos quando nos fere, quando achamos que jamais seríamos perdoados por ele. Conseguimos feri-lo com palavras duras, afirmando que dizemos a verdade, quando estamos apenas tentando ocultá-las de nós mesmos. Fingimos que somos importantes para que ninguém possa ver nossa fragilidade. Por isso, sempre que estiver julgando seu irmão, tenha consciência de que é você quem está no tribunal. Então é bem reflexivo, né, gente? Traz bem a nossa realidade. Às vezes a gente julga o outro, né? E a gente não olha para os nossos defeitos. Então a gente precisa primeiro olhar para o nosso umbigo para depois questionar o outro. Então reflitam sobre isso.
reflitam essa questão de você se colocar no lugar do outro, né? A empatia, que muitas pessoas não sabem o que é isso. Você se colocar no lugar do outro, você tentar entender o outro, né? E não ser só mais um egoísta. Então essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado, né? E até a próxima.